Gente, olha, bom dia. Bom dia. Nós hoje daremos seguimento às nossas reflexões, né, sobre a nossa carreira. O convite edital saiu nesse sentido, o seminário sobre carreira e depois seguido de Assembleia Geral Extraordinária. Eu queria só dar uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo, alguma coisa, né? A luta é tão dispersa, é tanta coisa, corre aqui, corre lá. Mas essa semana passada, desde toda ela em Brasília praticamente, correndo para cá para o nosso evento, né, para a nossa festa. E a semana que vem, olha só para vocês verem a pauta nossa lá, além de tudo que está acontecendo no país, né? A minha pessoalmente. Uma luta tratativa junto aos deputados da Comissão de Legislação Participativa, com registro do protocolo do PL concebido pelo Citraeng, que trata da substituição das funções comissionadas. Agora aquele papo, você substitui a pessoa e não ganha, né? Aquela questão. Depois, outro ponto que cabe a mim lá. Tratativas iniciais em nível parlamentar, enquanto se aguardam os encaminhamentos junto à Federação na sedimentação da tese no item teletrabalho. Nós já estamos querendo encaminhar e querendo já sedimentar o nosso caminho, marcar presença, Citraeng, um trabalho político, e também lutar na defesa da nossa tese, lá junto à FENAJUF. Assim que for aprovado, nós já estamos na frente, já temos contato parlamentar para a gente sair na frente. Depois, agendamento de audiência com a ministra Carmen Lúcia, para tratar de assuntos de interesse da categoria e também dela, enquanto que ela já adiantou que quer fazer uma administração enxuta e tal, e a gente quer levar ao conhecimento dela algumas ideias, inclusive tendo em vista aquela confusão que aconteceu lá, que está acontecendo em Coronel Fabriciano, que servidores de carreira e tal estão sendo preteridos por outros que vêm de fora e assim, e pronto, enfermeira murcha. Então, assim, nós queremos dar um tratamento político nessa questão e encaminhar para a Carmen Lúcia uma reflexão nova, que eu acho que vem ao encontro do nosso interesse e também da visão dela, quanto que ela já disse que quer seguir, né? Depois, agendamento e também tratativa diretamente com o senador Paulo Paim, acerca da emenda proposta à PEC 55, e procurar uma defesa de um texto substitutivo da emenda que está lá agora, que acabou de entrar. Então, assim, a parte segunda eu estou lá e a semana a gente está. Esse aqui é só os pontos até agora agendados, né? A corrida está grande, tem que correr para lá e para cá, e a gente não está parando. E hoje, então, a ideia é da sequência Primavera. Eu estive lá em Belo Horizonte, tanto lá em Brasília, né, com o Hélio, e na semana passada, dia 12, eu fui como ouvinte, então não podia dar pitaco, né? Mas assim, o condutor da Assembleia, que foi o Júlio acabou abrindo para todo mundo, né, falar. E entrevistou todo mundo e tal, e a questão até, que a gente depois pode até conversar sobre isso, né? Porque aqui houve uma eleição e tal. Mas, e eu então fui como ouvinte, o Hélio depois, que fala, né, que é mais autorizado para isso. E agora eu acho que a ideia é hoje ser uma coisa mais enxuta, até porque somos menos, né? Essa é uma ideia inicial, se vocês concordarem. Você acha que leva quanto tempo, Vera? Depende do que. Eu acho que a gente, Da para ser interação, objetivo, né? pode uns 30 minutos. É que eu queria fazer uma mescla, assim, eu não sei. Bom dia. Bom dia. Quem aqui não estava na última reunião? A maioria, né? Bom, então para a maioria tem que fazer meio que um briefzinho, um apanhado geral. Eu ia primeiro focar no que a gente estava, na continuidade dos trabalhos, né, com base no que vocês já discutiram, mas eu acho que precisa primeiro interar os outros para a gente depois passar para uma coisa mais objetiva, certo? Então eu vou, meio que, antes de partir dali, fazer uma geralzinha. Tá. Então, a Vera, desculpa, não, tudo bem, assim, então, Vera, passa a palavra para ela, a gente prefere uma coisa mais informal, porque, né, isso que importa é o que vem dela aqui, das informações e da possibilidade que a gente tem de interagir, de falar aqui. E cada hora que você começa, você participa, você começa a entender melhor e aprender mais, né, viu?
Lá em Brasília, por exemplo, o menino do Rio de Janeiro falou uma coisa que me chamou a atenção, eu partilhei isso, socializei isso que eu era. O rapaz do Rio de Janeiro, aquele meio doidinho lá, como é que chama? João Macó. João, né? Então, eu almocei com ele e tal, e ele falou assim, gente, isso aqui é uma carreira, a gente discute carreira, é na nossa carreira a vida inteira. E a gente às vezes tem aquela ideia, vamos discutir, né? E pronto, não deu certo, vou embora lá, aqui para lá. Não, a gente discute a vida inteira. Eu tive um tempo ausente no tribunal, quando eu voltei, tinha havido aquela discussão enorme de 2008, 2009, né, as mudanças aí, eu não sabia de nada. E os colegas falando dos outros, esse aqui está do lado X, não, ele está do lado, você não sabe, não? Ixi, ela apoiou não sei o quê. Eu não sabia de nada. Né? E aquelas colegas que entraram depois, também não tem ideia do que é aquilo. E eu que tinha entrado muito tempo antes, acho que sou o mais antigo daqui, eu sou de 1º de abril de 87. Você não tinha nascido ainda, né? E aí eu cheguei, e a gente aprendendo coisa nova. E ele disse isso, gente, carreira discute enquanto temos nossa carreira, até depois de aposentar. Então, assim, então isso é interessante, esse entendimento. Porque a gente avança um pouquinho no que for possível, né? Eu acho que esse é o nosso propósito, avançar um pouco no que for possível, ainda que sejamos poucos, mas de qualidade, né? Ainda bem que somos todos de muita qualidade. Então, assim, Vera, bem-vinda, tá? Que bom, eu gosto de te ouvir. Lá também você foi tão elogiada, né? E a escolha da diretoria foi muito boa, eu acho. Nós estamos vendo isso. Na vez passada, também a Vera nos agraciou com muita coisa interessante. Ficou gravado, tá no site, né? Quem quiser ouvir, né? E está interessante isso. Espero que hoje tenha esse aproveitamento máximo. Eu posso otimizar nosso aproveitamento, porque é um grupo seleto. Obrigado. Obrigada, filho. Então, gente, para quem não pegou a palestra do seminário anterior, vou começar exatamente por onde o Henrique parou. A primeira coisa que vocês têm que compreender sobre discussão de carreira, que carreira não é igual a PCS, negociação salarial ou tipo database. O que a gente entende como plano de carreira, né? A carreira é aquele desenvolvimento, né? Aqueles regramentos que você institui. Da hora que você entra, né? Você olha, vê aquele edital, e tem lá, né, as atribuições e tal, e você verifica e acha que aquilo é o que tem o seu perfil, acessa, já tem as condições prévias. Para isso faz o concurso, entra. A partir desse momento, todas as ações que vão reger a sua vida funcional e a forma como você vai se desenvolver até a sua aposentadoria e pós-aposentadoria, né? Os regramentos que definem para o servidor público as questões que são afetas ao processo de remuneração ou demais benefícios que são específicos daquele corpo funcional, faz parte da carreira, é a sua carreira. E como nós temos áreas diferentes, especialidades diferentes, perfis diferentes dentro de uma carreira, apesar de fazer coletivo seja ser o mesmo, um plano de carreira rege todas as normas e procedimentos que vão dar oportunidades, que vão instituir normas, regramentos para que você transite ao longo da sua vida funcional num processo de crescimento. A ideia é que você não entre e fique a mesma coisa ao mesmo tempo durante toda a sua vida. A ideia é que se o mundo do trabalho muda, se você se especializa, se você muda, se as ideias e os objetivos da instituição também vão evoluindo, você também evolui. Por isso que carreira é uma coisa absolutamente dinâmica. A gente está fazendo essa discussão agora, precisamente 8 anos atrás nós fizemos essa discussão assim com muita intensidade e provavelmente daqui a mais 5 anos nós vamos estar de novo, espero que antes, né, fazendo essa discussão com mais intensidade. Mas o correto é que você tenha um mecanismo de discussão da sua vida funcional ao longo da vida. A instituição trabalhou com essa ideia e
né? O Poder Judiciário, não só o Poder Judiciário, mas o setor público, de uma certa forma, depois dos anos 80, começou a elaborar mecanismos, né, de gestão do trabalho para o setor público. E no Judiciário, o CNJ foi quem trouxe isso. E aí tem uma coisa interessante. O CNJ, olhando para todos os procedimentos administrativos e de gestão do trabalho, das necessidades que o Poder Judiciário tinha para cumprir os seus objetivos, elaborou diversos regulamentos, aliás, desde daquela norma que eles estabeleceram inicial, que dizia os objetivos do que era o próprio CNJ, né? Então, dizendo que seria responsável pelos processos de normatização da administração e também, né, instituiu médios, aquelas questões todas que nós recebemos de cima para baixo, mas que, de certa forma, pensaram e organizaram a gestão do trabalho, não necessariamente do jeito que a gente achava que poderia ser, mas de acordo com o que a instituição estabeleceu como mecanismo. O CNJ veio, trouxe consigo a cultura do planejamento, né? Então nós temos agora, a partir de agora, a ideia do planejamento estratégico e de que todo ano tem que rever o que precisa para dar conta dos passivos, para ampliar o atendimento. O que é a gestão estratégica? Então, assim, por exemplo, quando o CNJ definiu a ideia da virtualização de processos, ele trabalhou uma gestão estratégica que mudou o processo de trabalho. O que acontece? A nossa legislação, que é anterior a esse processo, ou seja, o CNJ ele começa a se estruturar em 2007, o processo é de 2006, né? A última legislação efetiva trabalhou a questão dos cargos, é a Lei 11.416 de 2006. E a partir daí ele organizou uma série de questões, inclusive a rede de governança colaborativa, que estabelece padronizações de processos e outras questões mais. O que ocorreu? Ao fazer regulamentações sobre diversas questões do processo de trabalho, o CNJ fez normatizações abaixo da lei, infralegais, que de certa forma conflitam com a própria legislação que a gente tem. Então a gente tem hoje um processo de uma lei que está desatualizada e de muita discricionariedade, né, dos órgãos de pessoal no cumprimento do que o CNJ coloca. Com isso, os trabalhadores do judiciário ficaram, né, meio que assim, tem para cada tribunal, para cada órgão do Poder Judiciário, se faz uma série de normatizações para atender, inclusive o próprio planejamento estratégico, mas isso não se reflete na carreira. Foi assim, por exemplo, que as atribuições foram ficando quase assemelhadas, né, ou pelo menos muito assemelhadas, muito sombreadas entre a atividade de técnico e a atividade de analista, porque o processo de trabalho central, que é o processamento de feitos, né, trouxe o mecanismo da informatização nisso para resolver essa questão. E aí, seja por simplificação do processo, seja por padronização do processo, as atribuições começaram a demandar, né, um perfil de trabalhador que é muito semelhante nas duas áreas. Então, a informatização, na verdade, ela é o processo estruturante. As ferramentas de tecnologia de informação e comunicação são as mudanças, né, que produziram uma proximidade total do fazer, que já existia antes, porque, na verdade, antes as pessoas estavam fazendo esses processos de trabalho, tanto quanto a gente viu, até porque, como a gente falou, a legislação não se atualizou perante a própria mudança do processo de trabalho. Então, técnicos e analistas em várias áreas fazendo as mesmas questões, porque a lei tem uma certa rigidez, enquanto que a administração interna dos órgãos, ela é fluida, né? Então, você pode chegar, faz concurso, por exemplo, de técnico só existe hoje na área administrativa, correto?
mas o técnico chega e vai para a área judiciária. Se nós tivéssemos na legislação a manutenção da área judiciária ou a mobilidade entre as áreas, o técnico que chega, ele faz parte do quadro e a bem da necessidade institucional e do perfil para qual ele foi selecionado, ele pode estar hoje aqui, amanhã ali, e para isso a gente quer o regramento dos processos internos, né, de mobilidade, de seleção para outras atividades. Bom, então vocês já viram que tem todo esse processo de mudança no processo de trabalho sem constar na lei, né? Então, teletrabalho, né? Virtualização do processo e mudança também no perfil do trabalhador. Os novos concursados têm outra visão do que nós lá atrás. Assim, a gente tinha um processo de organização do trabalho, a gente vai aqui, é isso que eu faço e tal, eu entrei para tal área, a gente chamava assim, para tal cargo, eu sou do cargo, eu sou odontólogo, eu sou agente, eu sou oficial e sou da área administrativa, então você é contador, eu sou técnico, você não era o cargo amplo, você é aquela coisa, a gente acostumou que vai por ali. Os novos, eles querem andar, eles querem aquilo que for mais atrativo, eles querem o aproveitamento total das suas habilidades e também das suas formações, porque eles já chegaram, eles têm outras expectativas, né? Nós estamos convivendo agora com outra mudança interna dentro do próprio judiciário e do próprio setor público, que é a previsão do uso da inteligência artificial. Então, imagine, nós evoluímos para bancos de sentença e podemos estar no segundo período com uma IBM Watson fazendo de forma mais ágil prospecção de processos inteiros, de acordo com, já que é uma máquina que aprende, ela pode tranquilamente ir fazendo isso com a velocidade que é o valor, eu diria que topo, né, agilidade, a celeridade na prestação de serviço, os valores topos que estão nos valores do Poder Judiciário, né, da missão do Poder Judiciário. Isso significa que os postos de trabalho mudam. E aí, nós também temos que mudar. E a legislação que nos rege também. Bom, daí a gente tem vários desafios e é por isso que o que a gente tem que estabelecer como mecanismo zero é o que o João disse para o Henrique. Discussão permanente de atualização dos processos de trabalho, da carreira, das regras, né, das normatizações da carreira. Discussão permanente da mudança. Por quê? Porque carreira é dinâmica. Quando o trabalho é dinâmico, carreira é dinâmica. Então, nós temos que ser, se nós daqui em 2018 já tivermos mais alterações, mais mudanças do que a gente tem hoje, nós temos que estar adequados e adaptados para o que vem no processo de 2018. O servidor, em 2018, tem que ter uma carreira compatível com o processo de trabalho e com a garantia dos seus direitos, porque o que acontece? Se a gente não se atualiza, os direitos se vão. Bom, daí eu vou passar, porque a gente tem que focar em algumas coisas específicas, então, mobilidade como ferramenta, uma coisa defendida, inclusive pelos próprios gestores no setor público, só que eles fazem sem trabalhar na lei. Então, quando ele pega o técnico da área administrativa e põe na área judiciária, ele está fazendo a mobilidade, mas na legislação ele não permite. O trabalhador faz isso em desvio. Quando ele pega e faz uma movimentação também para uma atividade de complexidade maior, ou fazer exatamente aquilo que seria o papel do analista, digamos, do técnico do analista, do auxiliar para o cargo de técnico, né? E as funções de atividades que são
estabelecidas como atividade de alta complexidade e o servidor que ocupa no seu requisito de acesso tem média complexidade na atividade, baixa complexidade na atividade, ele está fazendo mobilidade vertical para cumprir, né, preencher as suas necessidades institucionais, mas ele não dá ao servidor o direito de ser valorizado. Então, o que é que nós queremos nesse processo de discussão, que não será de hoje até dezembro e nem será até meados do ano que vem? Nós queremos construir a mobilidade vertical, né, com crescimento na especialização, dentro da área, dentro do cargo, ou seja, com possibilidade de crescimento vertical na carreira e também com mudanças de área, com mudança de especialização, com mobilidade horizontal. Isso porque a gente quer fazer o casamento entre as necessidades da instituição com as habilidades que o servidor detém, né, com o seu desejo de mover-se, né, de ocupar áreas ou atividades que ele tem certeza que ele tem perfil, que ele tem certeza que ele já, né, não só tem certeza, que ele detém informação específica para isso. As pessoas entram no judiciário e, se não tiverem o curso de direito, esse é o segundo curso a ser feito. Ou entram com um curso de direito, ou entram no nível médio, que pode ser cabível qualquer curso também, ele não está na área judiciária, mas tem, por exemplo, formações específicas para áreas diversas que está atuando. Por que não pode, já que ele vai ser usado de forma irregular, né, a critério institucional, por que isso não pode já estar estabelecido num processo de seleção interna, numa abertura, né, não só de mobilidade regional, que é outra coisa que a gente defende, mas também, que é a mobilidade no quadro, para transitar entre as justiças, mas também interna. Né? Se nós fizermos isso, nós estamos dando a possibilidade do servidor que já chegou, de fazer aquilo para qual ele, né, tem perfil e deseja, e tem necessidade institucional, e para os que entram também, de não chegar aqui e fazer daqui um trampolim para ir embora, já que pode optar por atividades que ele gostaria de fazer. É claro, isso tudo dentro de um processo regrado, tá, gente? Que é o que a gente vai ver lá na frente. Então, esse é um conceito importante, aqui são os conceitos estruturais, né, que eu acho que a gente precisa, no outro momento, retomar essa discussão, porque isso a gente fez lá na frente, vamos fazer depois, e vamos fazer por diversas vezes o conceito do que seria o plano mesmo, aquilo que eu falei lá, né, diretrizes e normas, para disciplinar o ingresso. Então, assim, para ingressar em tal atividade, tal cargo, eu preciso de qual formação mesmo. O que é que esse processo de trabalho pede? Ele é simplificado, ele tem grau de responsabilidade média alta, ele tem grau de complexidade média alta. Isso é uma forma de eu classificar, inclusive, do ponto de vista pecuniário. E a tendência é que a gente meio que faz tudo só para uma... Assim, é tudo nível médio, é tudo nível superior ou tudo fundamental. Hoje, com a ideia de que o fundamental não deve mais ser colocado como formação, né, para acesso, uma vez que o nível médio, hoje, boa parte das questões, inclusive com a própria informatização, também demanda essa alteração. Mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente estabeleceu como se a gente tivesse 3 plataformas, 3 faixas. Mas dentro do nível superior, da exigência do nível superior, existem outras faixas. Assim como dentro da própria faixa de nível médio, se a gente quiser estabelecer, existem outras faixas. E essas outras faixas têm processos de valorização pecuniária diferenciada. O problema é que a gente não faz. Isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir para o futuro. Porque, inclusive, para essa questão que a gente está trabalhando, da mudança,
do cargo de técnico para o nível superior, a diferenciação entre o fazer do técnico e o fazer do analista, embora muito sombreada, tem que obedecer esse critério de que, apesar de ter a mesma formação, exigência de formação para o acesso, há complexidades diferenciadas em alguns fazeres, né? Senão, você não pode ter dois cargos fazendo a mesma coisa, ganhando diferente. Ao final, se os dois cargos fazem exatamente a mesma coisa, um deles vai ser extinto. Certo? Então, para que você tenha dois cargos de nível superior, você tem que estabelecer, ou dois cargos de nível médio, ou seja lá o que for, você tem que estabelecer o que é diferenciado. O que se exige, estudar as atribuições, atualizar atribuições, dar a ela a classificação sobre qual é o grau de complexidade dela, qual é o grau de responsabilidade, se existe risco, se existem fatores de insalubridade, porque tudo isso gera diferenciação na escala com a qual a gente vai trabalhar. Então, esses procedimentos estabelecem o que sejam os critérios de evolução na carreira, né? Também instituem essas oportunidades, ou seja, eu posso me movimentar porque eu tenho as condições necessárias de concorrer num processo seletivo amplo a outras posições que tenham características da qual eu tenho, né, formado, ou eu me capacitei para tal. E, por outro lado, a instituição tem que também, não só incentivar a capacitação e a qualificação, mas também prover. E aí a carreira é aquela trajetória que você faz. Eu posso, por exemplo, estabelecer que eu cheguei e fiz um concurso